Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Estamos mais uma vez nós aqui preparando a aula de bibliologia básica de Gênesis. Espero que os irmãos estejam na paz do Senhor, na graça do Senhor Jesus Cristo e que tudo esteja bem com os queridos. Amém? Amados, nós terminamos o livro de Gênesis. Especialmente para mim foi muito gratificante, porque vai trazendo as memórias, né, de tudo aquilo que Deus tem nos ensinado a respeito da sua palavra. Mas chegou o momento da gente avançar e vamos adentrar no livro do Êxodo, né? O livro do Êxodo é o livro mais importante do Antigo Testamento. É o ápice da revelação de Deus no Antigo Testamento, onde Deus vai se revelar para a humanidade de que Ele é o Senhor de todas as coisas, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. O autor do livro de Gênesis e Êxodo é o mesmo, é Moisés, né? O livro de Êxodo, tá faltando um acento ali no E ali, né? Mas os irmãos entendem. É o ápice da revelação de Deus, onde Deus vai revelar à humanidade que Ele é o Senhor de tudo e de todos, né? O autor é Moisés. E qual é a importância do livro? A importância do livro é porque nesse livro de Êxodo, lembrando que de Gênesis até o Êxodo se passou quase 4 séculos, né, de anos. O povo no qual Jacó é recebido pelo seu filho José, se tornou uma nação grande no Egito. E a Bíblia diz que aquele faraó, a dinastia daquele faraó que conheceu a José, saiu do poder, foi destronado do poder, né? E uma nova dinastia tomou conta do Egito, vindo de fora, né? Alguns historiadores falam que essa dinastia que tomou conta do Egito foi a dinastia Igsa, dos Ixos. Adentraram no Egito e tomaram o poder. A Bíblia fala que um novo faraó que não conheceu a José, a dinastia de José, tomou posse do poder. Está lá em Êxodo, logo no início, no versículo 8. Vai dizer o seguinte: entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Então a dinastia no qual José participava do reinado, né, foi tirada do poder, e o novo rei Igso tomou conta e começou a escravizar o povo, né? José, durante esses 400 anos que ficou, os 4 séculos o povo ficou no Egito, de escravidão mesmo não foi os 400 anos, porque teve um período de bonança, né, de crescimento da nação. E o livro tem uma suma importância, porque o livro vai mostrar a todos os leitores que o Senhor, ele é libertador. O Senhor é libertador. Ele vai mostrar isso, que o Senhor é libertador. O livro de Êxodo também vai mostrar que o Senhor, ele é sustentador de todas as coisas. E o livro também vai mostrar que o Senhor é o Yahvé Tsevaot,
que é o Senhor dos exércitos, né? Ou seja, Deus, ele não é Deus só dos exércitos da terra, do céu, ele é Deus de todos os exércitos. Deus está sobre o controle de todas as coisas, de tudo. E também o livro vai mostrar que o Senhor habita no meio do seu povo, ou seja, Deus, ele é um Deus emanente e ao mesmo tempo ele é um Deus transcendente. O que é ser emanente? Emanente é uma divindade que está distante, tá? Fora da nossa realidade, fora do nosso mundo físico. Mas ao mesmo tempo ele é um Deus transcendente, é um Deus que age na história, mesmo estando longe da nossa realidade. Ele é assim, a essência de Deus, a glória de Deus está fora da nossa realidade, mas ao mesmo tempo ele age, ele invade a história humana, ele invade o Cronos, ele entra no Cronos e habita no meio do seu povo. Deus é um Deus emanente, ao mesmo tempo é um Deus transcendente, né? E o livro de Êxodo vai mostrar isso com muita clareza. Amém? Então vamos iniciar nosso estudo básico sobre o livro de Êxodo, que significa, Êxodo significa saída. Tá? Vamos lá. Qual que é a divisão do livro de Êxodo? É uma divisão muito simples, irmãos. Não tem dificuldade. Tá? Do capítulo 1 ao capítulo 4, Deus, ele vai chamar Moisés. Deus vai mostrar como ele chamou a Moisés. Bem? Como ele chamou a Moisés. Como ele pega um homem que nós iremos ver lá, acho que em Atos dos Apóstolos fala que ele pega esse homem, essa criança, né? Para a gente entender como Deus chama Moisés, a gente precisa entender um pouquinho da história, do significado da palavra Moshá. Deus chama Moisés, que significa Moshá. Do capítulo 5 ao capítulo 6, Deus vai mostrar para Moisés que ele é o sustentador, e Deus vai revelar o nome dele, né? O nome de Deus a Moisés e o significado do nome dele, que é eu sou e eu sou. Deus está dizendo o seguinte para Moisés: Moisés, eu sou aquilo que você precisa. Eu sou aquele que você precisa agora, que você precisou no passado e o que você vai precisar no futuro. Ele é o sustentador. Do capítulo 7 ao capítulo 15, Deus vai mostrar o Yahvé Tsevaot, que é o Senhor dos exércitos. Não tem poder maior do que o poder de Deus sobre todas as coisas. E do capítulo 16 ao 40, Deus vai começar um relacionamento com o seu povo. Ele vai habitar no meio do seu povo. Ele vai mostrar que é um Deus que quer um relacionamento. E na base desse relacionamento, Deus vai mandar o decálogo, que é a sua lei. Que é a sua lei, a sua vontade. E tudo isso aponta a Jesus Cristo. Vamos embora? Para a gente entender? Vamos para o capítulo 1, capítulo 4. Vamos ver o que Deus vai falar. Deus chama Moisés. A primeira coisa que a gente precisa entender, né, do capítulo 1 ao capítulo 4, é que os planos de Deus são infalíveis, né? Jó 42, acho que o versículo 2 diz que nenhum dos seus planos podem ser confundidos, nenhum dos seus planos podem ser frustrados.
Porque o Senhor é Deus de planos infalíveis. Hein? Os planos de Deus são infalíveis e, sabendo de que os planos de Deus são infalíveis, o diabo ainda não perde a mania de tentar de tentar frustrar os planos de Deus. Mas como se pode frustrar uns planos que são infalíveis? O diabo ele tenta agir na vida daquelas pessoas no qual Deus tem plano. Ele sabe que Deus é infalível, que os planos de Deus são infalíveis, mas ele sabe que o ser humano é falho. Então ele tenta agir nessa brecha. Tá? Como nós acabamos de ler no texto, acho que o primeiro versículo que eu li do Gênesis 1, 8, e o livro de Gênesis vai já mostrar a genealogia de Jacó para dizer que Moisés era da genealogia de Levi. E ele vai mostrar o crescimento do povo, vai dizer que aquela geração de que conheceu ao José, que viveu com José no Egito, aquela geração toda morreu. Bem? Mas o povo se multiplicou, se frutificou e ficou muito forte. Então, quando há essa invasão dos Hyksos, alguns historiadores falam, a primeira coisa que os Hyksos vão notar é que o povo de Deus era um povo que vivia nas pastagens verdejantes do delta do Nilo. A melhor região do Egito, José deu para os hebreus, Deus deu para os seus irmãos. E por essa região ser verdejante, bonita, percebam bem, ali se criava muito gado. Lembra que o sonho de José teve, o sonho que José revelou do faraó era que 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras, 7 espigas gordas, depois 7 espigas magras. Então o cultivo de gado no Egito era lícito na época de José, era plausível, era parte do sustento, era parte do sistema econômico do Egito. O problema é que essa dinastia Hyksa, quando ela toma o poder, ela tem um sistema litúrgico pagão no qual os deuses constituídos pelos Hyksos são deuses com uma mistura de animal com seres humanos. Bem, e um dos deuses desses animais e seres humanos são um deus com cabeça de bezerro. Por isso nós vamos ver lá na frente que o povo faz um bezerro de ouro. Está voltando ao sistema litúrgico pagão do Egito, introduzido pelos Hyksos. Mas na época de José não tinha essa liturgia de adoração pagã, igual a dos Hyksos. Então a primeira coisa que os Hyksos vão fazer é começar a escravizar o povo descendente de Jacó, os israelitas, porque os israelitas cultivavam a sua economia à base do sistema agrário, à base do sistema da criação de animais de pastagem. Então para os Hyksos isso era uma abominação, né? Porque o deus dele era um dos deuses deles era uma vaca, não era uma cabeça de vaca com um corpo humano. Hein? Então o faraó vê que o povo de Deus era um povo muito forte, muito grande, e o diabo coloca uma estratégia no coração dele. E qual que era a estratégia? A estratégia era de enfraquecer o povo e proibir que o povo crescesse na sua descendência. Então o faraó ele coloca uma ordem, o faraó Hyksos, para que todo menino homem que nascesse da dinastia
de Jacó deveria ser morto. Olha que coisa diabólica. Hein? E ele obriga as parteiras da casa real a fazer isso. Por quê? Porque o sistema de nascimento de criança naquela época era um sistema do censo populacional. Então, o domínio ígso, se nós notarmos aí na história dos faraós, o que ele tem na cabeça? O faraó tem uma cobra, né, duas serpentes na cabeça, que eles simbolizavam como Sol e Lua, a Ra e a Lua, que eram os dois deuses deles lá que estavam sobre a cabeça do faraó, né? Também usando a simbologia de animais, tá? Que é a serpente, né? O diabo, então, entronizado sobre a cabeça de faraó, tinha aquele animal no qual Satanás usou para persuadir Eva no Éden. Então, Satanás, ele coloca no coração de Satanás, de Faraó, de que as crianças deveriam morrer, as crianças, para não dar crescimento mais, enfraquecer o povo. E com essa ordem, ele fazia o censo através das parteiras reais do palácio. Só podia nascer através das parteiras reais do palácio, das escravas que estavam servindo no palácio, porque ele fazia o censo comum, populacional. Ele dá uma ordem para essas mulheres, que essas mulheres, ao nascer uma criança menino, ela deveria ser morta. Tá? E a Bíblia diz que essas mulheres se recusaram a fazer essa ordem. Ou seja, o plano de Satanás não é imposto em certo sentido, né? Porque as mulheres desobedecem a Faraó e o povo começa a ter filhos normalmente, tá? E Faraó dá uma segunda ordem, que a segunda ordem é para que todos os meninos homens fossem mortos pelos seus soldados. Então é interessante que a Bíblia diz que Deus, ele abençoa essas parteiras por não terem obedecido a essa ordem demoníaca do Faraó, e abençoa a vida dela. O que o diabo queria fazer? Porque o objetivo do casamento é a gente viver em comunhão com a nossa esposa, e o fruto do casamento é os filhos. Então o objetivo do diabo era que o povo não se crescesse numericamente e também cessasse o casamento, porque ninguém ia se casar com medo de ter um filho e esse filho fosse morto pela espada de Faraó. Porque se nascesse, a possibilidade de nascer menino e perder um filho, então começou a se ter a ter casamento, mas o diabo está forçando a quebrar uma lei divina, que era a lei de crescer e se multiplicar. Bem? É interessante que já no versículo 2 a gente vai ver que ter coragem serve para servir a Deus. Deus chama Moisés, mas os pais de Moisés e a mãe de Moisés teve coragem, e mesmo debaixo dessa situação, se casarem. Olha que o texto já começa no versículo 2. Lembra-se que ninguém estava se dando em casamento nessa época com medo de ter filhos. Isso ia uma tragédia acontecer na família, né? Se tivesse um menino homem, a tragédia ia ser terrível, né? Acabar a felicidade da casa, do casal, né? Porque perder um filho é algo terrível. Então, mas só que os planos de Deus são infalíveis, mas os planos de Deus são infalíveis, mas não obstém da coragem humana também. Ou seja, a Bíblia nos ensina que os planos de Deus são infalíveis, mas os planos de Deus só vão concluir quando nós colocarmos nosso coração à disposição de Deus. Né? Então o texto já inicia: se foi um homem da casa de Levi, casou-se com uma filha de Levi. Né? Eles se casaram e tiveram o Moisés. Né? Primeiro tiveram Miriam, né?
que era uma menina, não morreu porque era uma menina, mas continuaram a ter filhos, e desses filhos nasceu o Moisés, o Moshá, que o significado de Moshá é tirado das águas. Bem, com isso, com o nascimento do Moisés, começou a perseguição ferrenha no meio dos hebreus, porque significava hebreu significava aquele que sai de fora, que vem de fora. E o povo de Jacó não era um povo nativo, oriundo do Egito, mas veio de fora. Começa a perseguição, e você que já assistiu o Príncipe do Egito sabe da história, né? O Moisés, ele vive escondido durante os primeiros meses de vida, os 3 primeiros meses, mas a perseguição começa muito grande, e a mãe de Moisés manda fazer um bercinho, coloca no Nilo e entrega na mão de Deus. E Miriam de longe começa a vigiar o menino de longe. E a mão de Deus leva o menino até a irmã de Faraó, porque a irmã de Faraó estava tomando banho nas suas piscinas, e o bercinho chega, e a irmã de Faraó era estéril. Tá? Para vocês entenderem a importância do que eu estou falando, a gente precisa entender também que para os Hyksos o Nilo era a fonte da vida, porque dali saía. O Nilo, quando ele estava na cheia, ele regrava toda a terra do Egito e adubava a terra do Egito para que as próximas plantações viessem a nascer com êxito. Então o Egito era considerado, o Nilo era considerado um deus para os egípcios, né? E o Moisés, esse nome é dado pela mulher, irmã de Faraó, significa tirado das águas. Então, o Moisés para a casa de Faraó era um presente de Ra, era um presente do Nilo. Por isso que Moisés, ele estava sendo preparado para ser o próximo Faraó. Bem, nós vamos ver isso aí lá na frente. Moisés estava sendo preparado para ser o próximo Faraó. Nós vamos entender isso. Quando Moisés é tirado das águas, ele cresce na casa real, e aí junto com a família hebreia também, porque a mãe sustenta ele, o leite materno, ou seja, a mãe continua criando o menino. Deus é tão bom, né? Só que o menino é instruído em todas as leis do Egito. Ele estava sendo preparado para se tornar o próximo faraó. Então ele cresce sendo conhecedor de toda a liturgia faraônica, de tudo que era, né? Vamos ver esse texto lá em Atos dos Apóstolos 7:30. O apóstolo Paulo, instruindo Lucas, ele vai explicar isso. Atos dos Apóstolos 7. Olha o que o texto diz. 7:30. Ele vai ser instruído de todas a ciência do Egito, né? Vamos lá pro 20 para a gente ler. Atos Apóstolos 7:20. O do 18 já fala aqui. Então se levantou outro rei que não conhecia José, com astúcia maltratou, olha aqui no versículo 19, e usando de a sua astúcia contra a linhagem, maltratou os nossos pais, para de forçá-lo. Nesse tempo nasceu Moisés, no versículo 20, muito formoso, e foi criado por 3 meses na casa de seu pai. Ao ser injetado
tomou a filha de Faraó e criou como seu filho. Está no versículo 7 de Atos, versículo 21, capítulo 7, 21 e 22. Olha o que diz no 22. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso de palavras e de obras. Está lá no Atos Apóstolos 7, 22. Se você pode seguir até o versículo 30, quando Deus aparece para ele. Bem, então Moisés foi criado para ser um faraó, porque era um presente no Nilo. Um presente no Nilo. Só que com o decorrer do tempo, a afeição de Moisés pela sua família nunca se perdeu, porque a mãe esteve sempre próxima. E Moisés sempre soube que era um filho, um presente do Nilo, porque o seu próprio nome declarava Moshe, tirado das águas. Como assim tirado das águas? Da onde eu vim? Da onde eu nasci? De que linhagem eu sou? Essa curiosidade natural do ser humano. E na procura de ele saber de onde ele veio, a mãe se revela para ele como mãe dele, como um filho de escravo. Ou seja, Satanás queria colocar no coração de Moisés de que as escolhas da luxúria do Egito era maior do que os planos de Deus, da salvação de Deus, das águas, da perseguição, do que o próprio tio, avô, tinha feito com os seus irmãos. Moisés fica chocado com isso, quando Moisés vê a fúria da casa de Faraó com seus irmãos, Moisés fica indignado e tenta livrar o povo por suas próprias mãos. E a Bíblia diz que ele vai e mata um egípcio. E na lei dos íxos, um egípcio que matasse outro, ele era considerado digno de morte, mesmo que fosse da casa real. E no versículo 11, 2:11, Moisés foge com medo da sentença. E a Bíblia diz que Moisés fica 40 anos longe da casa do pai. Veja bem, Moisés viveu desde que nasceu até os 40 anos de idade na casa do faraó. Já estava quase sendo preparado para assumir o trono. E a Bíblia diz que Moisés ele se tornou era um general de guerra, conhecedor das batalhas, conhecedor de tudo, e toda a ciência já estava sendo preparado, só que ele mata um egípcio e a lei dos íxos não permite que ele ficasse vivo, né? Ele vai corrigir um dos seus irmãos e um dos próprios irmãos dele, ou seja, a linhagem de Jacó, revela o seu pecado. Ele, com medo disso, ele foge para Midian. Ele foge para Midian e ali ele fica 40 anos em Midian. Bem, e quando ele está em Midian, ele descobre que a gente descobrimos que às vezes se esconder faz parte dos planos de Deus. Como assim se esconder, pastor? Que às vezes nós temos a impressão que estamos saindo derrotados de uma batalha, mas isso faz parte dos planos de Deus. Nem tudo nós vamos vencer na vida. Às vezes alguma derrota que nós temos aí é permissão de Deus para o nosso crescimento. E ele fica 40 anos, e a Bíblia diz que lá na casa de Midian ele conhece a sua esposa, né? Conhece Jetro, seu sogro. Conhece Zípora, sua esposa, e tem 2 filhos com ela. Tem 2 filhos com ela, aí um era Gerson, porque ele falou que era peregrino na terra. Ele tem um filho com ela. Depois ele vai ter um outro filho, né?
Ele vai ter depois que ele tira o povo da terra do Egito. Ele tem um filho chamado Gerson, que significa peregrino em terra estranha. Mas no capítulo 3 ele tem um encontro fundamental com Deus, porque Deus começa a revelar para ele o plano de libertação que ele tem. É um plano de libertação, um plano de revelação de Deus para toda a humanidade. Quem é Deus? Né? No capítulo 3 nós conhecemos essa passagem, alguns conhecem de cor. Moisés sai da região de Midian, e se nós olharmos no mapa e formos ver que Midian até o Horebe hoje, o Monte Sinai, era uma distância muito grande, porque as terras de Midian ficam muito próximo à região de Cades Barneia, ali a região onde tem umas fontes, uns pastos, né, onde se pode criar gado, cabras. E ele vai para a região do Horebe. E a região do Horebe é um deserto, irmão, só na causa, Jesus, na causa, não tem nada. E eu me pergunto por que Moisés vai com 80 anos de idade, sozinho, com um rebanho de cabras para poder apacentar no deserto. Não dá para entender qual era a convicção dele. Alguns teólogos dizem que Moisés estava na depressão, porque as notícias de que o povo dele sofria a escravidão, sofria sobre a escravidão, e ele sendo próximo ao faraó, se não tivesse matado o egípcio, frustrava muito ele, né? Porque se ele fosse o próximo faraó, conforme ele estava sendo predestinado, na cabeça dele ele teria soltado o povo, porque ele ia ser considerado o filho de Ra. Mas Deus não tinha esse plano, porque Deus não queria que ele libertasse o povo pelas mãos humanas, mas Deus queria se revelar para a humanidade de quem era Deus. Quem é Deus? E esse encontro muda tudo, porque aos 80 anos de idade, Moisés tem um encontro com Deus e Deus se revela para ele. Deus aparece para ele e fala: Moisés, era uma sarça ardente, né, que pegava fogo. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você pisa é santo, né? Isso significava duas coisas de suma importância. A primeira coisa de suma importância era que um homem livre sempre usava sandália nos pés. E tirar as sandálias, porque o lugar é santo, simbolizava que aquele homem era um escravo de Deus. O segundo ponto da sandália dos pés é de que Moisés não iria andar mais com seus próprios passos, mas Deus, como seu Senhor, iria mostrar um novo caminho para ele, né? E Deus se revela para ele, né? Moisés, sabendo de quem a aflição do povo, Deus fala para ele que tem visto a aflição do povo, e Deus fala que vai tirar o povo de mão forte, vai mostrar quem é Deus para todos os povos, porque para os faraós da dinastia Hyksos daquela época, enquanto Deus é o Deus libertador, os Hyksos têm uma liturgia voltada a toda a opressão escravocrata. Enquanto Deus liberta o oprimido no encontro que ele tem com o homem, a liturgia Hyksos pagã era de que aqueles que se encontrassem com o faraó, batalhassem com o faraó, seria se tornado escravo. É um contraste. O pecado sempre escraviza, Satanás sempre escraviza. Deus liberta. Deus liberta. E esse encontro muda tudo, porque provavelmente Moisés estava frustrado consigo mesmo, porque ele sabia que com 80 anos de idade ele já seria o faraó do Egito, né? E quem estava no lugar dele era o filho do faraó, Ramsés.
Que na realidade não era para ser o faraó, era para ser Moshá, tirado das águas presente do Nilo, filho de Ra. Amém? Só que Deus muda tudo. E Deus ordena para Moisés. Deus vai dar vários sinais para Moisés, né? Moisés, põe a mão no seio, sai leprosa, bota a mão no seio. Deus vai mostrar para Moisés que não é pela força humana, mas é pelas ações divinas de Deus, os milagres divinos de Deus. Queria mostrar, Deus ele ia quebrar toda a liturgia pagã dos egípcios e ia mostrar que somente existe um Deus. Não só para os egípcios, mas para todo o império mundial. Todos os impérios do mundo ouviram falar do que Deus fez no Egito. Né? E no capítulo 4, no capítulo 3, Deus vai mandar a união de Moisés, vai mandar o Arão se encontrar com Moisés no deserto. E durante 40 anos Moisés temia, falava, não sei mais falar. Ou seja, Moisés está dizendo o seguinte: Senhor, eu não entendo mais das leis. Quando eu falo assim, eu não sei mais falar, eu não entendo mais das leis do Egito. Já se passou 40 anos. Eu já estou velho, assim, assado. Mas Deus falou, não, eu vou levantar o seu irmão. Porque o Arão já vivia lá, o Arão entendia de tudo que estava acontecendo lá. Mas Moisés estava 40 anos distante. Amém? É isso aí. 40 anos distante. E o seu irmão vai de encontro com ele no deserto e se torna o arauto de Moisés, porta-voz de Moisés, nessa empreitada de libertar o povo através da mão de Deus. E no capítulo 4, a gente começa a entender que todo encontro com Deus traz prodígio e traz mudanças. É inevitável. Né? É inevitável. E esse primeiro prodígio de Moisés é interessante, porque qual que era a divindade máxima de Faraó? Era as duas serpentes que tinham sobre a cabeça de Faraó, que simbolizava a Ra e a Lua, né? O Sol e a Lua. E quando Moisés chega no Egito, o primeiro prodígio de Moisés e Arão era mostrar que Deus tinha poder sobre a serpente, no qual o Faraó tinha a maior reverência. Aí todo mundo já conhece, joga o cajado, né? O cajado se torna cobra, aí o faraó dá uma risada e fala, meus feiticeiros também fazem isso, e jogam a cobra, e a cobra vai, come, a cobra do cajado de Moisés come a cobra de Faraó e mostra para Faraó que o diabo não tem poder sobre a ação de Deus. O Deus do Faraó não tem poder sobre a ação de Deus. Bem? E Moisés volta ao Egito. No finalzinho do capítulo 4. Ele se apresenta ao povo como Moshá, como um libertador de Deus. Né? Como libertador de Deus. Ele se apresenta ao povo como líder. Aí ele fantástico da Bíblia. No capítulo 4 ele faz isso, né? No capítulo 4 ele mete a mão no seio. Ele pega o cajado. Deus mostra os prodígios, né? Perdão, irmãos, é no capítulo 5 que Moisés joga o cajado. Mas Deus já tinha mostrado no capítulo 4. Já tinha mostrado todas as grandezas que ele iria fazer no Egito. Moisés volta para o Egito. Deus começa o plano de libertação. Bem, queridos, é só até aqui. Na próxima aula a gente continua quando Moisés e Arão falam com o Faraó. Amém? Fica na paz em nome do Senhor Jesus.